Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje, a nossa aula é sobre aplicações da aromaterapia, tá? Então, eu sou a tutora Paola. Hoje, a nossa palestrante é uma professora mestre em plantas medicinais, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês a lista de presença aqui no chat, tá? E depois, um outro questionário para vocês avaliar o nosso projeto, tá? Que é um projeto de ensino que a gente montou especial para vocês, tá bom? Seja toda bem-vinda, professora Raquel. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professora Paola, muito obrigada. Agradeço o convite e espero colaborar com o trabalho de vocês. Ô, Raquel, qualquer coisa você pode estar me chamando, tá? Eu vou sumir da telinha, vai ficar você aí com os alunos, aí você pode se apresentar tudo, tá? Aí, conforme eles forem fazendo alguma pergunta, Paola, você faz para mim, que eu não vou estar acompanhando no chat. Tá, qualquer coisa no final, eu coloco algumas ali. Isso, melhor. Para ficar melhor, senão vai ficar cortando muito. Fica cortando muito. Aí você separa, então, você faz para mim a pergunta, tá? Se tiver. Tudo bem, então. Boa aula, pessoal. Aproveitem. Vamos lá, então, pessoal. Paola, isso, disponibilizando aqui os slides. Então, como a Paola disse, eu sou formada em estética, né? Minha formação é em tecnologia estética, tenho especialização na área de pré e pós-operatório, na área de técnicas complementares e também um mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica, né? Então, hoje nós vamos falar sobre aromaterapia e as suas aplicações, né? Como que a gente pode estar aplicando a aromaterapia dentro da formação, seja para técnicas complementares, né? Dentro da área da estética, seja na podologia, eu sei que tem o pessoal da podologia aqui também, enfim. Como que a gente pode estar utilizando, fazendo a utilização desses óleos essenciais, né? Dessa maravilha aqui. Então, o que vem a ser aromaterapia? É uma arte, e a ciência da terapêutica, né? Pela aplicação de substâncias aromáticas naturais, que são os óleos essenciais, em suas diversas formas de aplicação, como massagem, banho, inalação, né? Para auxiliar na cura de alguns sintomas físicos, emocionais e espirituais. Então, o óleo essencial, ele vai atuar, né, não só na questão física, mas também na questão emocional, na questão espiritual e trabalhando o equilíbrio, né, do nosso corpo como um todo. A aromaterapia, os óleos essenciais, né, eles derivam
da planta, né? Então, eles derivam das plantas medicinais, mais especificamente as plantas aromáticas. O uso dessas substâncias aromáticas, né, vem se desenvolvendo, né, de diversas culturas ancestrais, sendo os egípcios, que foram os mais famosos, né, no uso das plantas aromáticas, e aí essa origem e essa história, ela vai se decorrendo ao longo do tempo, proliferando na literatura e apresentando, né, para nós em museus, estando, né, representados em museus de todo o mundo, demonstrando em suas exposições rituais a utilização dos incensos, dos tríbulos, dos defumadores, que antigamente os chineses também utilizavam, e os japoneses, né? Então, na Antiguidade Oriental, peças de cerâmica para guardar líquidos incensórios para a queima de ervas também eram utilizados. Então, as ervas, a planta era queimada num reservatório e a partir daquela queima, daquela fumaça, então, sentia-se o aroma, né, da planta e a partir dessa inalação tinha-se a ação da planta. E a partir de então, eles foram estudando, analisando e vendo que as plantas possuíam princípios ativos, né, que tinha a sua função terapêutica. Então, como que na planta isso funciona? A planta, ela possui o metabolismo, né, ela exerce o metabolismo para seu crescimento, seu desenvolvimento e as suas adaptações. Então, quando a gente fala em metabolismo, primeiro a gente tem o metabolismo primário da planta, que é aquele do qual, quando coloca a semente na terra, vai começar a germinação. Então, o que ele precisa para crescer? O que a planta precisa? Da terra, do adubo, dos minerais, da água, do sol, né, da luz, da temperatura, seja calor, seja frio, para que ela possa se desenvolver e crescer. Mas depois que ela cresce e se desenvolve, para ela ficar naquele meio, para ela se manter naquele local onde ela está, né, ela precisa desenvolver outras substâncias que vão auxiliar ela na sua adaptação e manutenção no seu meio onde ela vive. Então, isso a gente chama de metabolismo secundário. E em que momento ela vai produzir essas substâncias? No momento em que, de repente, ela precisa se defender de uma outra planta, né? Então, ela vai produzir substâncias que vão ter a ação de defesa nessa planta contra outra. No momento em que, de repente, um predador, né, pode atacar essa planta, então ela vai produzir certas substâncias para se defender desse predador. No momento de fazer a sua propagação, ou seja, se multiplicar, né, e dispersar as sementes dessa planta, então ela também vai produzir substâncias para facilitar a propagação, né, a polinização. Então, em dados momentos, para que ela se propaga, para que ela se defenda, né, para que ela esteja, permaneça naquele local, ela vai produzir diversas substâncias. E essas diversas substâncias fazem parte do metabolismo secundário, e entre elas, os óleos essenciais e as substâncias que compõem esses óleos estão nesse metabolismo secundário, tá? Então, os óleos essenciais são substâncias orgânicas, voláteis, porque evapora rapidamente, obtidas das plantas. Então, os óleos essenciais são obtidos das plantas, seja da sua parte do caule, da raiz, da folha, da flor, da sua eflorescência, enfim, de qualquer parte da planta, mas ele é extraído da planta. São destilados e extratos aromáticos da planta ou parte dela, como eu disse, e podem ser considerados hormônios vegetais, pois parecem controlar determinadas funções da vida da planta, incluindo a temperatura e o seu sistema imunológico.
Então, como ele controla a questão de defesa da planta, controla a sua adaptação, a sua propagação, então ele é considerado um hormônio da planta, tá? Mas dentro do metabolismo secundário. A planta não precisa dele para crescer, né? E se desenvolver. A planta precisa dele para se manter, para se adaptar ao meio, tá? E aí, os óleos essenciais, então, eles são uma mistura de compostos químicos, vegetais, voláteis, porque evapora fácil, e aromáticos, né? Porque tem o cheiro, o aroma, ele dá o cheiro. Ele possui terpenoides, mono e sesquiterpenos e fenilpropanoides. São encontrados nos órgãos das plantas, nos aparelhos secretores dessas plantas, e essas bolsas secretoras, elas são encontradas com frequência nas folhas, no limbo, nas raízes, caules, na casca, na medula, no líber, no pericarpo, nessas regiões da planta. Então, a figura que vocês estão vendo aí, né, por exemplo, a primeira figura, que tem um fundo roxinho, ela é a bolsa, né, secretora do óleo essencial de alecrim, tá? E a do lado, que a bolsinha é roxinha, e em volta tem tipo uns, como se fosse espinhos, né? É a bolsa secretora da lavanda, tá? Então, é onde vai ser extraído o óleo essencial da lavanda. Quimicamente, né, um óleo natural com odor distinto, é assim que o óleo essencial é classificado, segredado pelas glândulas das plantas aromáticas e obtido por um processo físico cuja sua estrutura química é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, dando origem, então, a complexa mistura de substâncias, podendo chegar a centenas delas, predominando uma ou três substâncias que darão a característica da espécie vegetal. Então, pessoal, o que acontece? Dentro de um vidrinho deste aqui, esse é o óleo essencial de capim-cidreira, tem 10 ml de óleo essencial nesse vidrinho. Então, dentro desse vidrinho, nesses 10 ml, possuem cerca de 100, até pode chegar 300 substâncias químicas, tá? Que vão dar a ação, né? Que o óleo faz, a função do óleo, e também o aroma da planta, né? Específico da planta. Então, essas substâncias, elas vão estar em maior ou menor quantidade, mas em todos os óleos essenciais possuem. E aí, alguns óleos essenciais que têm ação antimicrobiana, anti-inflamatória, bactericida, fungicida, enfim, essas funções, né, do óleo, que o óleo possui, devido à quantidade de determinada substância que existe em grande quantidade dentro desse óleo, tá? Então, por isso que ele possui propriedades químicas, ele tem substâncias químicas. Então, os óleos essenciais são tipos de hormônios que ajudam as plantas no seu crescimento, proteção contra parasita e doenças, como também a parte de atração de insetos para que faça polinização, além de ser ricos, né, em vitaminas. Quimiotipos. Então, como tem substâncias químicas, o quimiotipo é a substância química que vai estar em maior concentração, dando uma ação mais efetiva do que o óleo ele vai fazer, né, da sua ação terapêutica. Então, quando os óleos essenciais de uma mesma planta apresentam ativos majoritários, o que seria ativo majoritário? Ativo em maior concentração, tá? Diferentes, às vezes, tratando-se de vegetais morfologicamente idênticos. Espera lá, professora, como assim? Tem planta igual e ele pode ter substâncias diferentes, mesmo sendo iguais? Sim,
tá? É o caso do alecrim. O alecrim, ele possui 3 substâncias que, quando ela está em quantidade maior, ou seja, ativo majoritário, ela vai dar uma determinada ação. Então, não posso dizer que todo alecrim possui o efeito estimulante da concentração, que ajuda para estudar, por exemplo. Eu vou inalar uma gotinha de óleo de essencial de alecrim para ajudar na concentração na hora de estudar para uma prova, por exemplo. Para isso, eu tenho que utilizar o alecrim que contém a substância cânfora, né? O alecrim com o quimiotipo cânfora, ele vai ser estimulante da concentração. O alecrim com a substância cineol, ela vai ter ação bactericida e expectorante. O alecrim verbenona, ele vai ter ação no sistema hepático e na vesícula, ou seja, ele vai atuar no fígado, né, e na vesícula. Então, vejam, o alecrim cineol não vai atuar, né, com relação aos problemas hepáticos e nem vai ajudar na estimulação da concentração. Então, a gente tem que conhecer as substâncias, né, que estão dentro do óleo essencial e qual quimiotipo, qual está em qual é o ativo majoritário que tem maior concentração e é aquele ativo em maior concentração que vai determinar a ação do óleo essencial, ok? Então, continuando, aqui essa figura nesse slide é um aparelho de cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Esse aparelho ele faz a análise do óleo essencial. Então, a substância que está aqui dentro, eu coloco um pouco dessa substância num frasco e coloco esse frasco dentro do aparelho e o aparelho vai fazer a leitura de todas as substâncias que contém no líquido desse óleo aqui, tá? Que é o óleo. Então, isso a gente fala que é uma análise cromatográfica. Então, aqui embaixo, ó, esses risquinhos para cima, para baixo, tem uns que estão mais altos, então, cada um deles é uma substância diferente, tá? É uma substância diferente que está em maior ou menor concentração. Então, no final, ó, ele apresenta esse relatório, né? Onde ele vai dizer quantas substâncias tem e quais são as substâncias e a quantidade que tem. Nesse caso aqui, nessa tabela, tenho 4 óleos de copaíba, 4 óleos de copaíba de locais, extraídos de locais diferentes e processados de forma diferente, né? Na questão da industrialização. Eu tenho 2 industrializados e 2 que foram manipulados em uma comunidade quilombola lá do Pará, que foi enviado para mim para fazer parte do meu estudo, no mestrado. Então, eles foram analisados pela cromatografia, e aí eles apresentaram uma quantidade de 136 substâncias, né? Cada um dos óleos tinham essa quantidade de substâncias e cada substância em uma determinada concentração. Assim, um óleo tinha, o outro não, e todos óleo de copaíba, tá? Mas o óleo, no caso aí, o óleo vegetal e não o óleo essencial, tá? Então, alguns, por exemplo, o óleo 1 não tinha a substância número 132, mas o óleo 2, o óleo 3 e o óleo 4 tinha, em concentrações diferentes. E é a mesma planta, só que de locais diferentes, né? Então, isso que a gente tem que entender. Eles foram cultivados em locais diferentes. Então, se eu disse para vocês que existe a mesma planta com concentrações de ativos diferentes, é por conta do local onde ela está e da forma como ela está sendo cultivada.
Então, numa região quente, né, ou numa região mais fria, ele vai ter uma produção maior ou menor de um princípio ativo. Uma terra adubada com determinados nutrientes, ele vai ser produzido determinados tipos de princípios ativos. Tudo depende da forma também como está sendo estimulado a produção de princípios ativos dessa planta. Então, eu não posso dizer que a lavanda francesa, que está sendo cultivada lá na França, né, nos campos de lavanda da França, é a mesma lavanda que é cultivada aqui no Brasil, por exemplo, na região de Minas Gerais. Não é a mesma. Ela tem, né, princípios ativos parecidos, né? Pode ter até os mesmos, mas em concentrações diferentes, tá bom? Até o aroma vai ser diferente, por conta do clima, por conta da quantidade de água, por conta do solo, vários fatores que vão interferir na produção desses princípios ativos também, tá bom? A forma de extração dos óleos, então, tem várias formas de extração, como destilação a vapor, que é o método mais tradicional e comum, né? Que ocorre dentro desse equipamento de destilador, como vocês estão vendo. Então, vai ficar uma parte da água, planta, né? E aí vai fazendo a ebulição, e esse vapor vai destilando, né, as substâncias químicas, e depois destinado para óleo essencial, retira-se o óleo essencial e depois dá para aproveitar a água perfumada, né? E daí trabalhar com a água termal, né? Enfim. Prensagem a frio, que é outra técnica, é mais utilizada em frutas cítricas, como a laranja, né? Então, ela é prensada, e dali, porque o óleo essencial da laranja, ele está na casca, né? Então, é prensado a sua casca até a extração do óleo. E enfleuragem ou enfloração é quando utiliza a extração de algumas partes da planta que são mais sensíveis. Por exemplo, as pétalas de rosa. Então, a extração da pétala, ela é muito sensível. Então, dependendo de como for, pode estragar essa pétala. Então, é colocada numa estrutura de madeira e colocado sebo, gordura de carneiro, as pétalas, e aí vai deixando de um dia para o outro, e aí, depois de um determinado tempo, vai fazendo a sua extração do óleo, trocando também as pétalas, né? E trocando o sebo, tá? Do carneiro. Aí tem também extração por meios de solventes, então é utilizado um determinado solvente para fazer a extração do material, né? Do óleo essencial, e também a extração por dióxido de carbono em estado hipercrítico ou supercrítico, que também é um outro tipo de fluido que faz essa extração, tá? A diferença entre óleo essencial e essências é que o óleo essencial, ele é retirado da planta, e tem uma função terapêutica, uma ação terapêutica, porque os princípios ativos que compõem esse óleo têm uma ação terapêutica, né? E a essência, ela não tem função terapêutica. A essência é só para aromatizar o ambiente, e ela é sintetizada em laboratório. Então, ela imita, né, o aroma de uma planta, da planta original. Mas essa substância é sintetizada dentro do laboratório e não tem função terapêutica alguma. Por quê? Porque não foi extraída da planta, tá? Ela foi elaborada apenas para dar um aroma na sala, no local de trabalho. Então, você pode sentir o cheirinho da lavanda, do alecrim, do capim-limão, mas ele não vai estar influenciando em uma ação terapêutica, né? Promovendo uma ação terapêutica. Então,
Os aromas naturais são extraídos diretamente das plantas, seja da sua raiz, ou do seu caule, da sua semente, da sua flor, ou do seu fruto, ou de qualquer outra parte que contenha, né, que possua o óleo, e possuem propriedades e ação terapêutica, além, né, de propriedades farmacológicas. E seu aroma é característico de acordo com a planta da qual foi extraído. Então, isso, né, seria o óleo essencial. Os aromas sintéticos, que é a essência, são desenvolvidos em laboratórios e podem muitas vezes reproduzir com perfeição o aroma de couro novo ou de um pão recém-saído do forno, né? E estas substâncias que agem apenas em nossa memória olfativa, já que não possuem ação terapêutica. Ela simplesmente vai lembrar, se for uma essência que lembra um couro, né? Que nem a essência do carro novo que tem, né? Que todo mundo gosta de colocar o cheirinho do carro novo no carro. Ela vai lembrar, né? Na sua memória olfativa, o cheirinho de um carro novo, mas ela não vai ter ação terapêutica. Então, e nem ação farmacológica, né? Para ter ação terapêutica, ela tem que ter ação farmacológica. Não vai ter, então não serve para nós, é só para aromatizar mesmo, tá? Todo óleo essencial, para que ele seja absorvido, né, na pele, na derme, é necessário uma substância que faça com que carregue, né, as propriedades desse óleo, a composição dele, para a corrente sanguínea, que leve para a corrente sanguínea. E normalmente a gente utiliza os óleos vegetais. Por isso que eles são chamados de bases carreadoras. Então, carreadora porque ele vai carrear, né, os princípios ativos do óleo essencial para dentro da pele, levando até a circulação sanguínea. Por que isso? Porque os óleos vegetais, eles conseguem absorver, né, eles conseguem permear a nossa pele, conseguem passar através dos nossos poros e pelos e fazer com que o óleo essencial, então, seja absorvido pela nossa pele, chegando até a corrente sanguínea. Então, eles são bases importantes para a aplicação de óleos essenciais na pele por possuírem uma afinidade natural com o tecido cutâneo. Os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais são encontrados também na pele humana e fazem parte de seus processos de manutenção do manto hidrolipídico. Então, os ácidos graxos que nós temos no manto hidrolipídico da nossa pele são os mesmos, né, dos óleos vegetais. Então, por isso que tem essa afinidade. E mantém, assim, então, a flexibilidade da pele. E aí, nós temos vários tipos de óleos vegetais, como de amêndoas doce, de abacate, germe de trigo, girassol, óleo de rosa mosqueta, semente de uva, de argã, o de copaíba. O de copaíba nós temos óleo vegetal e óleo essencial, tá? Óleo de jojoba, óleo de macadâmia. Então, esses são alguns dos óleos vegetais que nós podemos utilizar no nosso dia a dia com a prática da aromaterapia. Além dos óleos vegetais, eu posso utilizar também creme, o creme neutro sem princípios ativos, né? Eu posso utilizar associando o óleo essencial para fazer absorção, né, na pele. Então, eu posso usar também o óleo, o creme. Posso também utilizar gel de contato, dependendo, né, da ação que eu for utilizar, da terapêutica que vai ser aplicada. Posso colocar o óleo essencial num gel de contato e fazer uso com ultrassom também, tá? A absorção dos óleos essenciais. Existem várias formas do óleo essencial ser absorvido. Então, como eu disse, na pele, né, através dos óleos carreadores, e pode ser inalado, pode ser aplicado em banhos, né, compressas, cataplasmas, e hoje muitos indicam a ingestão do óleo essencial.
E eu vou falar para vocês que é uma questão muito polêmica, muitos não acreditam, mas nenhum óleo essencial deve ser ingerido. Por que que ele não pode ser ingerido? Por conta da sua composição química. A composição química dos óleos essenciais são terpenos, alcaloides, saponina, complexos fenólicos. Então, são várias substâncias, né? E os alcaloides, a gente deve tomar cuidado, que muitos alcaloides são prejudiciais, né? Se utilizado em grande quantidade e sem orientação. Então, a inalação do óleo essencial não deve ser realizada sem a orientação de uma pessoa capacitada. No Brasil, ocorre muito a ingestão, e hoje está tendo acontecendo muito problemas de saúde por conta da ingestão, né? Porque as pessoas estão ingerindo óleo essencial, assim, sem um controle, né? Na França, por exemplo, ou em outros países da Europa, o óleo essencial, ele é trabalhado como medicamento. E quem que indica a ingestão? O médico, porque no curso de medicina de lá, né, dessas regiões, eles estudam a fitoterapia, as plantas medicinais e os óleos essenciais. Então, eles têm conhecimento de como utilizar, e por isso utilizam como medicamento, tá? Mas aqui no Brasil, muitos falam, somente um tipo de óleo que pode ser ingerido. Não, nenhum pode ser ingerido. E o que diz que pode ser ingerido é porque na Anvisa ele está sendo registrado como condimento. E um óleo essencial registrado como condimento, condimento pode ser ingerido, é um alimento, entendem? Então, assim, na verdade, né, depois que a gente tem um certo conhecimento, nem colocando uma gotinha numa cápsula, colocando na água, o óleo ele não se mistura na água. Então, ele não vai, você vai tomar, ele não vai ser diluído na água. Então, você não consegue diluir, né, a concentração de substâncias que tem numa gota. Então, você vai tomar esse óleo na sua totalidade, né, na sua proporção de 100%, vamos dizer assim. E aí, a gente tem que pensar que as mucosas, elas são sensíveis, são frágeis até chegar no estômago, então eu posso acabar com o estômago, acabar com o esôfago, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sem contar com o fígado também, né? Que é onde é processado, metabolizado muita das substâncias. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, tá? Então a ingesta não é algo que eu, como usuária e como terapeuta, indico, tá bom? Então, a absorção inalatória é quando o olfato é estimulado extremamente pelas moléculas dos óleos essenciais, esses entram em contato com os receptores olfativos, né? E presentes, né, no epitélio olfativo e nas mucosas das fossas nasais, e essas moléculas são decodificadas como se fossem peças de um quebra-cabeça, encaixando especificamente no receptor correspondente ao epitélio olfativo. E aí, o que acontece? O sistema límbico é que vai receber, né, através das amígdalas, né, e do hipotálamo, eles vão receber essas moléculas e fazer a codificação e passar para o sistema, enviar para o sistema nervoso central, e a partir daí dar o estímulo necessário e a ação que eu quero. Se é anti-inflamatória, se é para melhorar a minha ansiedade, então diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, melhorar a questão respiratória. Então, é a partir daí que ele vai ter a sua ação, sem contar que também, através da inalação, né, as moléculas vão para o pulmão e também ali ela faz promove a sua ação terapêutica, tá? Lembrando que o sistema límbico, né, ele é um sistema onde também as nossas memórias são
guardadas, são registradas, né? Então, quando a gente inala algumas plantas, né, alguns tipos de óleos essenciais, remetem a muitas lembranças, né? Por exemplo, a menta piperita, ou a hortelã-pimenta, quando a gente inala, lembra lá a balinha de hortelã, né? Por conta do mentol, que tem que faz parte da substância, né? Do óleo essencial. E outra coisa, a gente fala que o óleo essencial é óleo. O óleo essencial, ele não é um óleo, né? Vocês sabem. Ele é uma substância e da qual ela é lipofílica. Então, ela tem afinidade com a gordura, mas ela não é um óleo propriamente dito. E é considerado essencial por conta da quintessência, né, que foi descoberta, né, e eles diziam que a quintessência seria, então, essa maravilha do óleo essencial, né? Ele seria a quintessência que os pesquisadores estavam tentando descobrir, né? Que fazia parte daquele universo, daquela época, como algo extraordinário. Então, quando eles descobriram que as plantas forneciam, né, essa substância, e que essas substâncias tinham ações terapêuticas, promoviam, né, ações terapêuticas e seria excelente para o cuidado da saúde do indivíduo, eles batizaram de óleos essenciais por conta de ser a descoberta da quintessência, né, nessa nossa existência. A absorção dérmica, como eu disse, é na pele, né, a absorção tópica, ela ocorre na pele, o óleo é deixado na pele por algumas horas, e os constituintes terpênicos dos óleos essenciais vão difundir pela camada sebácea protetora que recobre a nossa pele. E por eles apresentarem essa estrutura lipofílica, né? Como eu disse antes, de afinidade com os ácidos graxos que já tem no nosso manto hidrolipídico e mais no óleo, eles então vão dissolver essa camada e aplicando puro sobre a pele pode removê-la secando a pele. O que é aplicando puro? O óleo essencial puro. Se eu aplico óleo essencial puro na pele, ele remove essa camada sebácea e ele vai deixar a pele seca, tá? O óleo essencial também vai penetrar na pele através do bulbo do folículo sebáceo do pelo ou do cabelo. Então, a gente pode aplicar, inclusive, no couro cabeludo com com óleo vegetal mesmo, né, para fazer a absorção, ou com argila, né, ou com águas duras, né, embora ele não vai ser diluído, mas a gente dilui ele na argila com essas águas duras, que são águas próprias, livres de íons, que pode fazer aquela pastinha, né, e a gente aplicar no couro cabeludo, massagear, né, enfim. Ou até mesmo com o óleo vegetal, tá? Pode fazer aplicação em couro cabeludo. Então, tá aí um esquema, né, das vias de atuação, cutânea, inalatória e a ingestão. Lembrando que a ingestão, ela vai até o intestino, né, faz a sua absorção e depois também a gente tem que tomar cuidado, quem for fazer a ingestão, porque vai ser, né, a gente tem que lembrar que vai passar pela nossa mucosa, vai chegar até fígado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, a cutânea, ela vai ser absorvida pela pele e chegar até a corrente sanguínea, e inalatória, ela vai pelo sistema respiratório, através dos pulmões, até chegar à corrente sanguínea, e pelo sistema límbico, né? Aí, ativando sentimentos, emoções, podendo, então, trabalhar as questões emocionais e espirituais do ser, tá? Ações farmacodinâmicas dos óleos essenciais, então, o que eu estava falando, ação antimicrobiana, ação antiparasitária, ação dissolvente de gordura de colesterol, ação antioxidante, ação inflamatória. Todas essas ações, o óleo essencial, né, vai ter de acordo com as substâncias químicas, né, que possuem na sua composição.
Ação antitumoral, cancerígena, ação hormonal semelhante ao estrogênio, efeitos analgésico, anestésico, antiespasmódico. O que mais? Então, essas são algumas ações que os óleos essenciais vão promover quando utilizamos ele em nossas terapias. Então, de acordo com o que nós queremos, com a terapia que está sendo, né, aplicada, a gente pode utilizar determinado tipo de óleo, tá? Ou de lavanda, ou de alecrim, ou de laranja doce, enfim, é uma infinidade de óleos que existem hoje no mercado e cada um tem a sua ação, tá? Farmacodinâmica, vamos dizer assim. E reações adversas, né? Pode acontecer também, é como se fosse uma medicação. Você pode inalar, passar e ter uma reação com relação ao óleo utilizado. Por exemplo, reações cutâneas com relação à irritação, sensibilização. Então, o óleo de mostarda, ele pode irritar a pele. O de canela, funcho e alho causa uma sensibilização. Os óleos cítricos, né? Laranja, bergamota, grapefruit, limão, tangerina, agora não me lembro mais. Limão siciliano, Tahiti, enfim. Eles possuem fototoxicidade. O que é isso? Em contato com o sol, eu posso queimar a pele. Então, eu não posso utilizar um óleo cítrico, né? Se, de repente, para tratamento facial, capilar, corporal, se a cliente for sair e ficar exposta a sol. Então, eu tenho que tomar cuidado, senão vai ter queimadura de pele, tá? Reações no sistema nervoso central, os efeitos convulsivantes, né? Vão provocar crises, e aí distúrbios sensoriais e psíquicos. Aí tem a losna, sálvia, o fungo, o manjericão. E efeitos psicotrópicos, né, alucinações, através da noz moscada e óleos que possuem os ativos de miristicina e elemicina. Então, os óleos essenciais que possuem essas substâncias, né, essas duas substâncias, eles promovem certa alucinação, tá? E certa excitação nervosa. Interação com medicamento, então, é outra questão que muitas pessoas acham assim, que por ser planta, né, por ser um derivado da planta, ele não possui nenhuma contraindicação, não possui reação adversa, eu posso usar tranquilamente e a perder de vista o tempo que eu quiser. Não. O óleo essencial, ele possui contraindicações, ele possui interações, ele interage com o medicamento que a pessoa está utilizando, né? E a gente deve utilizá-lo por um certo período, dar o intervalo e depois utilizá-lo novamente, se necessário for, né? Então, ele é utilizado para dar um certo estímulo e para auxiliar na melhora do indivíduo, e depois que o indivíduo melhora e depois que ele recebe esse estímulo, o corpo vai responder, né, tudo isso e vai trabalhar por si. Então, não há necessidade de eu ficar ingerindo, utilizando óleo essencial, inalando, usando de forma tópica, indeterminadamente, tá? Para o resto da vida. Não é assim que funciona. Então, o óleo essencial de Angélica, ele interage com medicação de antirrítmico, ácido acetil salicílico, lítio, e pode causar, aí no caso, né, risco de intoxicação. O cravo, ele age, né, interage com anticoagulante, então se a pessoa toma algum anticoagulante e usa óleo essencial de cravo, pode ocorrer sangramento. Eucaliptus glóbulos, né, ele interage com medicação para diabetes, barbitúricos, amitriptilina, haloperidol, propanolol, ondansetrona, verapanil, omeprazol. Omeprazol, acho que todo mundo conhece, que é para o estômago, né? Lansoprazol, carisoprodol, o neofenavir, o diclofenaco, meloxicam, que é um anti-inflamatório, piroxicam, celecoxib, né, que também é anti-inflamatório, a losartana, que é para pressão,
Cetoconazol, que é um antimicótico, né? Então, ele aumenta a sua concentração plasmática. A erva doce com anticoncepcionais orais, então, se a pessoa, né, faz uso de anticoncepcional, ela vai interagir e alterar a ação do anticoncepcional. Hormônios estrogênios, né, também vai reduzir a atividade desses hormônios. E também ela interage com o tamoxifeno, reduzindo o seu efeito. A camomila alemã, ela interage com anticoncepcionais orais, anticoagulantes, com imunossupressores, com hormônios estrogênicos, e assim vai. O gengibre também, ele interage com ácido acetil salicílico, causando risco de sangramento hemorrágico, então é uma quantidade maior de sangramento. Ele interage com medicamento antihipertensivo, promovendo crise hipotensiva, e antidiabéticos também, com risco de hipoglicemia, diminuindo a glicemia, e anticoagulantes. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Óleos contraindicados para criança, então, não é todo óleo que a criança pode utilizar, como absinto, alcarávia, alecrim, quimiotipo cânfora, quimiotipo verbenona, anis estrelado, arruda, artemisia, açafrão, canela e os demais que aqui estão, não podem ser utilizados em criança. Utilizados com cautela em criança, cravo, niaole e sempre viva. Óleos contraindicados para gestantes e lactantes, alecrim, angélica, anis estrelado, arruda, artemisia, bétula doce, calêndula, canela, cânfora. Por que é contraindicado? Porque possui substâncias, né, na sua composição, que vão causar problemas para a gestante, né, interferindo na gestação, podendo até causar um aborto, interferindo na lactação, né, após a sua gestação, e por aí vai. Precauções. Então, a gente deve tomar alguns cuidados, né, com crianças pequenas, gestantes, idosos, porque idoso toma muita medicação, então a gente tem que saber que tipo de medicação o idoso está tomando e qual óleo que está sendo utilizado, se não vai interagir com a medicação. A aromaterapia pode ser útil na gravidez? Pode, mas com orientação de um profissional que tenha conhecimento de qual óleo ele pode utilizar na gravidez, desde, né, de que não cause nenhum problema. Para crianças e bebês, usando na utilidade, na quantidade diluída, manter os frascos longe de alcance de criança, manter óleos longe dos olhos, fazer testes de sensibilidade, se for necessário, né, na região de punho e de nuca, para ver se não causa nenhuma irritação. A não ser em casos indicados, não aplicar óleo puro diretamente na pele, porque vai causar reação, exceto lavanda e tea tree. Lavanda e tea tree são os dois únicos óleos que a gente pode utilizar na pele. Porém, o tea tree, quando aplicado diretamente na pele, ele vai ressecar a pele. Aí você pode aplicar uma gotinha do lavanda, que a lavanda ajuda a hidratar e não ressecar tanto essa pele. Mas a lavanda, por exemplo, queimou a mão no fogo, na panela, enfim, pinga uma gotinha da lavanda na região da queimadura, você vai ver que não vai sair nem bolha. Ela cicatriza imediatamente, ela inicia o processo de cicatrização, ela ajuda no processo ali da inflamação e não sai bolha. Maravilhoso. E o tea tree, né, ele é um anti-inflamatório, um bactericida, fungicida maravilhoso e também promove a sua ação rapidinho. Os óleos essenciais são solventes e inflamáveis, portanto, mantenham longe do fogo, plástico e madeira, tá? Aí tem outras precauções com relação à pessoa hipertensa, evitar óleo de alecrim, salve tomilho, o hipotenso, que tem a pressão baixa, manjerona e lang-lang, porque vai subir a pressão rapidamente. No caso de epilepsia, óleos de erva doce, alecrim e salve a gente não deve utilizar, né? Os óleos, como eu disse anteriormente, cítricos, não utilizar e se expor ao sol, não usar óleo essencial por mais de 3 semanas, né? Descansar 1 semana e retornar depois, se for um tratamento. Não substituir a medicação por óleo essencial, sem um acompanhamento médico.
não fazer uso do óleo essencial oralmente, somente sobre orientação médica, e se estiver tomando remédio homeopático, consultar um médico antes, porque ele também pode interferir na homeopatia. Aí nós temos principais óleos na estética facial, né, para pele normal, seca, oleosa, sensível e acneica. Então, para cada tipo de pele tem um tipo de óleo. Eu não vou me estender, pessoal, senão não vai dar tempo. Tem mais coisa para falar. Principais óleos na estética facial para pele madura, envelhecida, para insolação, para rejuvenescimento, para tônico, para tonificar a pele, para pele com as telangiectasias e regenerador celular. Então, tem esses óleos que dá para fazer sinergia, né? Até de 4, no máximo 5 óleos. Sinergia, o que seria? Eu quero trabalhar a regeneração celular, melhorar, né? Ou melhor, trabalhar no envelhecimento, lavanda e olíbano. E também ajudar nessa pele, eu posso fazer sinergia com patchouli, com vetiver, entendeu? Eu posso misturar alguns óleos que vão ter a mesma ação ou ação complementar da terapia que eu quero aplicar, tá? Então, eu posso fazer a mistura, a sinergia desses óleos. E aí, eu tenho que analisar a proporção também. Para estética corporal, a gente pode utilizar para dores musculares, circulação, para as veias varicosas, para cicatrizes, para celulite, para sistema linfático, tá? Mandarina, tangerina, mas o grapefruit também, ele é bom para drenagem linfática, né? Para anti-inflamatória, copaíba, para estética capilar, para queda, para oleosidade, para caspa, na podologia, para tratamento da onicomicose, né? Para tínia, onicocriptose, para verruga plantar, para circulação, para dor muscular quando tem uma pancada, né? Na região, para bromidrose, né? Que é o excesso de suor, para evitar ressecamento e fissura da pele, os pés rachados, né? Hidratar melhor a sola do pé. Então, nós temos aí para hidratação e ressecamento da pele, para clareamento, são esses tipos de óleos que nós podemos utilizar. Aí, como que a gente calcula, né? Como que nós vamos utilizar os óleos? A gente sempre utiliza o óleo essencial diluído, não na sua totalidade. Só para vocês terem uma ideia da potência do óleo essencial, uma gotinha do óleo equivale a 20, 25 xícaras de chá da planta. Então, olha a potência desse óleo, né? De uma gotinha dele, devido à concentração química que ele tem. Então, para utilizar na pele, até mesmo para inalação, a gente dilui esse óleo com essas concentrações. Então, para rosto e cabelo, eu vou usar de 0,5% a 1%. Na região localizada, de 1,5% a 2%. E massagem em grandes áreas, de 2% a 5%. Mas, dependendo, vocês podem ficar de 2% a 3%, que está de bom tamanho. E como que a gente calcula isso? Quantas gotas eu vou usar de um óleo? Então, eu vou pegar a grama ou ml do óleo vegetal ou do creme neutro, que vai ser misturado óleo. Vou colocar lá, por exemplo, para rosto. Então, eu vou usar 10 ml, né, por exemplo, de um óleo, e vou diluir o óleo essencial a 0,5%. Então, vou fazer 10 ml vezes 0,5%. O resultado eu vou dividir por 5, eu vou ter a quantidade de gotas que eu vou colocar em 10 ml de óleo vegetal para fazer o tratamento, ok? É assim que funciona a diluição. Pelo menos eu uso a diluição nessa proporção, tá? Dessa forma. Aí eu deixei alguns protocolos para vocês, depois acho que a Paola vai disponibilizar esse material para vocês, e vocês vão poder ter acesso aos protocolos com máscara de argila, né?
e aí vocês escolhem a argila de acordo, né, com a propriedade das argilas, seja verde, amarela, preta, né? Enfim, aí você vai usar de acordo com a propriedade. Tem para terapia capilar, tá? Uma massagem hidratante, por exemplo, no couro cabeludo. Então, tem aí o tempo, a frequência por semana e os óleos que vocês podem fazer a sinergia, e aí já está diluído, já está na quantidade, tá? Aí tem para cabelo danificado, para queda, oleosidade, para tratamento facial através de massagem facial, né? Para anti-age, rugas, manchas, para ir para cada tipo de pele. Tratamento corporal para massagem. Aí vocês podem utilizar para celulite, gordura localizada, vocês vão fazer a massagem modeladora. E para dor muscular, vocês podem estar fazendo uma massagem relaxante, por exemplo, né? Para circulação, né? Uma massagem relaxante. Aí tem a detox, para relaxamento físico, para retenção de líquidos, como que vocês vão utilizar. Na podologia, eu deixei também indicação para vocês utilizarem os protocolos para relaxante, para hidratação, para dores, para circulação, para edema, né, para o inchaço. Então, tem ali para ter tensão nervosa, quando a gente usa um calçado inapropriado, que o pé fica tenso, fica edemaciado, né? Fica dolorido, então tem um protocolo para rachadura, para ressecamento, dores agudas ou crônicas, né? Para circulação. E aí tá, eu deixei o material que foi utilizado, e se vocês quiserem pesquisar, pessoal, na livraria Laszlo, né? Na editora Laszlo, vocês encontram, olha, esse livro, tá? De bases químicas, que eu utilizei, base química dos óleos essenciais, eu utilizei para fazer essa aula. Tem também, vocês encontram esse daqui, óleos essenciais, também. Esse aqui é maravilhoso, indico também que todos tenham, serve para todas as áreas da estética, tá? Capilar, facial, corporal, podologia. Aqui está tudo explicando, tem esses protocolos que eu passei para vocês também, muito mais, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha colaborado, né, com vocês, na profissão de vocês, que vocês vão exercer. E, caso vocês gostem da aromaterapia, procurem fazer cursos, né, profissionalizantes na área da aromaterapia, especificamente aromaterapia, tá? A Uniabrat disponibiliza, né, tem o curso de terapias, aromaterapia, então você sai como aromaterapeuta, um curso de 700 horas eu fiz, muito bom o curso. Então, a gente, assim, tem que, se a gente gosta, tem que cada dia mais estudando, entendendo, para poder utilizar de forma correta, né, os óleos essenciais, utilizar a nosso favor, tá bom? É isso, Paola. Obrigada, Raquel. Os alunos adoraram aqui. A maior dúvida deles é a questão da marca dos óleos essenciais. A marca dos óleos essenciais. Na verdade, assim, eu uso diversas marcas. Eu já usei Cativa Natureza. Paola, se você quiser ir passando para eles, você quer que se eu digitar aqui, vai sair para eles? Não, né? Pode mandar no chat para mim, que eu copio e vou colando aqui para eles. Tá. Cativa, da Laszlo. Eu uso muito da Via Aroma. Eu gosto da fixação dele. Da Easy Aromas. Easy Aromas. O chá de WNF. O WNF é brasileiro, tá? WNF é brasileiro. Cativa também acho que é brasileiro. O Easy Aromas também acho que é brasileiro. Mas, assim, esses óleos, mesmo sendo produzido aqui no Brasil, eles importam algumas substâncias, tá? Alguns óleos são importados. O da Laszlo, pessoal, sempre vem da onde que é aquele óleo.
Por exemplo, esse da Via Aroma capim cidreira, ele é do Marrocos, a origem dele é do Marrocos, então é um capim cidreira que foi produzido no Marrocos. E algumas marcas, eles disponibilizam a análise cromatográfica do óleo, então você vê todas as substâncias que tem no óleo. Esse daqui é um titri, né, da Via Aroma também, e ele é da origem dele é Austrália, tá? Então, ele é legal. A Laszlo é muito boa. Oxadi, WMF, Via Aroma, Enze Aroma, Cativa. Por enquanto, Paola, seriam esses, tá? Seriam esses que acho que o pessoal... Ai, tem um outro que eu não consigo lembrar o nome. É um nome, é um famoso também. Pessoal, tem tem a Baissâmia, a Baissâmia é um óleo é uma marca tradicional de óleo também, tá? Uma marca tradicional. Esses são os óleos que eu mais uso, assim. Mas tá bom, Rai, que eles mais Já dá para usam. saber, né? Já dá para saber. Na verdade, eu gosto muito mais do Laszlo, eles perguntaram se os óleos da Dom Terra. Tem a doTERRA. A doTERRA, o que ele pode... Eu não conheço, não uso, não conheço. O que eu não gosto da doTERRA é o marketing deles. Eles fazem muito marketing para venda. Tanto que é a marca mais vendida, né? Por conta do marketing que eles trabalham em cima dos óleos. Mas é um óleo extraído da planta, assim como essas outras marcas que eu falei para vocês. E tem a mesma ação que essas outras marcas, só que vocês vão ver o valor. O valor já é diferente, tá? Enquanto um óleo da doTERRA custa 200, 300 reais, dessas outras marcas vocês vão ver que é um pouquinho menos. É lógico que tem óleos essenciais, por exemplo, camomila azul, ela é azul mesmo, né, por conta do azuleno, da substância, então ela é cara. Na Via Aroma vai estar em torno de uns 100 e pouco, por aí. Na Laszlo também, né? Por quê? Porque ela é importada e a extração. O que difere, pessoal, além da marca do óleo, é a forma de extração, a quantidade da planta para se ter, por exemplo, 1 litro de óleo essencial. Eu preciso de rosa, por exemplo, óleo essencial de rosas, normalmente vocês vão encontrar em vidrinho de 5 ml, de 10 ml, muito difícil. E vai ser em torno de 500, R$ 1.000 um vidrinho, tá? E por que ele é caro desse jeito? Porque eu preciso de toneladas de pétalas de rosas, e a forma como ela é extraída, ela é demorada, né, pela enfleuragem, e para isso, para ter 1 litro de óleo de rosas, então, demora muito tempo, é difícil a extração e precisa de toneladas de pétalas. Então, lógico que ele vai ser caro, né? Então, o ser caro não significa que aquela marca é melhor do que a outra em determinadas circunstâncias, tá? Mas o valor está relacionado um pouco com relação à extração, tá? E a quantidade da planta que necessita para produzir o óleo. É isso. É isso, Raquel. Agradeço Obrigada, sua Marluce. participação. Os alunos amaram aqui, só elogios. Eu coloquei aí um pouco dos elogios aí, foram vários. Obrigada. Obrigada, pessoal. Que bom que gostaram. Agora, estudar um pouquinho mais sobre aromaterapia e tentar aplicar, né? Tentar trabalhar com ela. Tá bom? Muito obrigada pela participação, viu, Raquel? Eu que agradeço o convite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Até, tchau. Tchau. Pessoal, então, eu enviei para vocês aqui o questionário para vocês responderem, tá? Para avaliar o nosso projeto, tá bom?
O material eu vou estar enviando para vocês também. Quem quiser pode também já estar me enviando por e-mail pedindo os slides, tá? Eu vou tentar colocar lá no Moodle de vocês, disponibilizando o material, tá? Para vocês poderem estar estudando um pouco mais, tá bom? Vocês conseguiram agora acessar, eu vou passar aqui meu e-mail, qualquer coisa vocês mandam meu e-mail, tá? Que eu encaminho o material para vocês, tá? Eu enviei o questionário, vocês conseguiram abrir aí agora o questionário para vocês estarem respondendo? Todos responderam a lista de presença e o questionário? Pessoal, é muito importante, tá? Vocês responderam o questionário para avaliar o nosso projeto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, ok? E qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando lá no e-mail ou tentando abrir um chamado lá pela TES, tá? Falar com o tutor. Tá bom? Obrigado, pessoal, então, pela participação de todos vocês, tá? Lembra de preencher a lista de presença, tá? A lista de presença e o questionário que eu encaminhei para vocês, tá? Esse foi meu projeto de ensino, tá? Para vocês. E a gente vai se encontrando mais, tá? Cada módulo agora a gente vai montar um projeto, então no próximo projeto vou pensar em outro tema, e nesse questionário tem algumas sugestões de tema para vocês me encaminhar para a gente montar uma aula, tá? Para vocês, para ampliar mais o conhecimento de vocês, tá? Vou encaminhar meu e-mail aqui novamente. Espera aí. O certificado, pessoal, vai ser gerado através dessa lista de presença, tá? Que é um projeto de ensino, essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu vou encaminhar novamente aqui a lista de presença para vocês estarem respondendo, tá? Através dessa lista de presença que vai ser gerado o certificado. Nem todas as aulas ao vivo geram certificado, tá? Essa hoje, como é um projeto de ensino, tá? Vai gerar um certificado só todos os alunos que acompanharam a nossa live aqui e responderam essa lista, tá ok? Pessoal, então é isso, tá? Eu agradeço a participação de cada um de vocês, tá? E a gente se encontra num próximo encontro, tá? O certificado, Vanessa, vai ficar no portal do aluno, tá? Depois, se vocês quiserem abrir um chamado na TES, daí eu mando passo a passo certinho de como gerar o certificado. Porque assim, pessoal, vocês vão gerar o certificado, tá? Todo certificado que vocês têm aqui pela FATES, que gerou um certificado, que nem todos geram certificado, tá? Os que valerem certificado, vocês vão baixar esse certificado e aí depois vocês vão anexar lá, protocolar para contar com as horas complementares, tá ok? Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje, tá? Agradeço a atenção de cada um de vocês, tá? Foi uma aula muito produtiva. A apostila, Priscila, pode estar entrando no meu e-mail também, que eu vou encaminhar para vocês, e eu vou estar colocando disponível no Moodle também, tá? Na disciplina. E quem não for, né, no caso aqui do curso específico, me envia um e-mail pedindo o material da aula de aromaterapia, das aplicações da palestra, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço, tá? A participação de vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo, tenham uma boa noite e até a próxima, pessoal.